Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor. Jesus, que é o único dia de receber. Estamos reunidos aqui em nome dele, crendo que onde houverem 2, 3 no nome dele, ele está no meio. Aquilo que nós ligamos em concordância aqui na testa, é ligado lá no céu, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos em mais de 2 ou 3 aqui. O Senhor já se faz presente. No mundo espiritual, na distância, ainda temos vários amigos que ainda estão nos acompanhando através das redes sociais. Estamos retornando à normalidade, mas tem pessoas que estão se cuidando, tem pessoas que estão podendo vir, tem pessoas que estão se cuidando, terminando mesmo tratamentos do próprio Covid mesmo, e é o certo mesmo, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém sintomático, ainda está naquela fase ainda dos 14 dias depois que pegou o Covid, alguns membros aqui daí, até famílias inteiras tiveram esse problema aqui, mas eles estão se recuperando e logo vão estar todos juntos na casa do Pai, colocando o inimigo para correr. Mas aonde quer que você esteja, creia que no mundo espiritual, na distância, o nosso Deus está em todos os lugares. O Santo Espírito é onipresente, mas também ele é onipotente e onisciente. Ele sabe tudo e tem todo o poder, em nome do Senhor Jesus. Creia e fica na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, que aquilo que Deus tem preparado para nós, o olho não viu, não subiu ao coração do homem, pode ter certeza, ele tem preparado para aquele que obedece a palavra, aquele que vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Convido os irmãos, onde quer que você estiver, se colocar de pé, fechar os seus olhos, abrir seu coração e entrar nessa oração de concordância, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver com o teu renovo, Pai, pois nós precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Senhor Jesus, não nos deixe, Pai, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, meu Pai, agir sem a direção da Tua palavra, a confirmação plena da Tua palavra, Pai. A luta é grande, mas sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores, Pai. Lá na sua palavra, meu Pai, em Eclesiastes 10:4, Pai, a Tua palavra diz: se o Espírito governador se levantar, nós não podemos sair do nosso lugar. Não sai do seu lugar, não. Continue firme em nome do Senhor Jesus, buscando a presença de Deus, buscando crescer na graça de Deus, buscando descobrir e cumprir o seu chamado na casa de Deus, para você fazer coisas além do que você possa imaginar. Aquilo que você já pode fazer, você tem que fazer o seu melhor, mas ainda aquilo que você não tem capacidade, a sua capacidade vem do Senhor. Digo fraco, eu sou forte e vou vencer. Diz, meu irmão, digo fraco, eu sou forte e vou vencer. Pode dizer aonde você tem sido fraco, onde você tem caído, onde você ainda tem procurado mesmo saída, não tem visto solução. Busca essa solução em Cristo. Ele já venceu por nós, Ele já nos deu uma vida com abundância. O sacrifício de Jesus não foi em vão, meu irmão, não foi em vão, meu irmão. Essa é a mensagem da cruz, que um dia o Verbo, a glória de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito Deus Pai, e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados de filho de Deus, aqueles que creem no seu nome. Olha que honra Deus nos deu, que a sua glória se fez carne e habitou entre nós, e nos deixou a sua palavra, e a tua palavra é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora dessa palavra, é praticando aquilo que você já conhece, é começando, buscando compreender, buscando mesmo conhecer aquilo que você não conhece, não buscar o oculto, buscar mesmo a revelação na palavra de Deus, onde os ministros, onde a palavra é pregada, porque o pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Quando você abrir o seu coração, e quando você abre o seu coração, você vai até Jesus, e de maneira nenhuma você será lançado fora. E da mesma maneira que Deus está fazendo agora com você, e está fazendo na tua casa, na tua família, creia, povo de Deus, vamos dar glória a Deus. Diz aleluia. Senhor Jesus, eu consigo crer, eu consigo ver meu querido e meu familiar salvo em nome do Senhor Jesus, transformado, quebrantado, Pai, buscando da tua presença, Pai. Senhor Jesus, amado nosso, ensina-nos o teu caminho, andaremos na tua verdade, a tua palavra, ela é a verdade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor Jesus, passamos por lutas, mas a vitória é maior, a vitória que o Senhor tem nos trazido, meu Pai. Senhor Jesus,
Deus é incontestável. É o triunfo que o Senhor fala, meu Pai, na sua palavra, que tem aquele que crê, aquele que persevera, aquele que pratica a palavra, porque a fé sem obras, ela é morta, Pai, e a morte é da natureza de Satanás, Pai. Praticar a palavra, é praticar tudo aquilo que sai da boca de Deus, perseverando em oração pelo próximo, até o próximo ele está também salvo na presença de Deus. Não cair mesmo no desleixo de só ver o que está na frente do ouro e buscar para uma pessoa só para aquela necessidade imediata dela, porque os religiosos fazem isso. Quando tem uma necessidade imediata, até buscam naquele propósito, porque estão sozinhos, porque estão desempregados, porque estão desalentados, porque estão doentes, mas talvez depois que recebam a cura, depois que consigam um emprego, depois que talvez alguém apareça, a pessoa para de buscar a Deus, e às vezes aquilo ali só foi uma brecha do inimigo. Nem foi Deus que deu aquele emprego, nem foi Deus que deu aquela pessoa, nem foi Deus mesmo que deu aquela saúde plena para aquela pessoa. Talvez o inimigo tenha tirado um pouco a mão para a pessoa não glorificar o Todo-Poderoso. É tudo que o inimigo quer. Ele quer roubar a verdade, ele quer matar, ele quer destruir, mas Jesus, ele veio para dar uma vida, e uma vida com abundância. Entra na liberdade do Filho de Deus, meu irmão. Entra na liberdade do Filho de Deus, meu irmão. Isso, na presença do Senhor, aí sim a liberdade. Maravilhoso, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos reunimos, meu Pai, para dizer, para declarar que o seu agir é lindo, o seu agir é lindo na minha vida, a sua glória que enche o céu, enche a terra, que enche a minha vida, enche esse lugar, enche a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está aqui buscando, que está na sua casa buscando, acompanhando essa live, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor e Salvador. Vai sentindo o sabor da tua vitória, da tua bênção, da tua cura, da tua libertação total e completa. Abre o coração, se rasga nessa hora, se rasga dentro da presença de Deus, oferece o seu melhor para Deus. Isso, você pode mais, você pode mais. Deus, ele responde na alegria do coração. Então tira essa tristeza, tira essa melancolia, pede para Deus tirar essa tristeza, essa melancolia, esse ódio, esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento, essa coisa maligna, esse descontrole emocional, ou essa perturbação, essa ansiedade. Oh Senhor Jesus, venha com o teu poder, prepara-nos para a vitória, Pai. Oh, nós estamos em tempo de vitória na tua casa. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. O agir de Deus é lindo, meu. Na vida de quem é fiel, fiel aquele que crê e pratica, aquele que permanece até o fim para receber a coroa da vida. Oh, permaneça, meu. Permaneça fiel aos olhos do Senhor, está por causa os fiéis da terra, para que esteja com Ele, para te abençoar, para te dar uma vitória linda e saborosa. O agir de Deus é lindo. O agir de Deus é lindo. Na vida de quem é fiel. Na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Nunca foi visto. Porque em tudo Deus te mostra uma solução. Até das cinzas Ele clama e Deus atende. Lhe protege e lhe defende com tuas santas fortes mãos. Você é um escolhido. Você é um escolhido. E a tua história não acaba aqui. Tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, pode estar chorando agora,
Mas amanhã você irá Mas sorrir. amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas. E do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo um escolhido. Ele é mesmo escolhido. Vou dizer que você Vão dizer que você nasceu para vencer. E já sabia, porque você tinha medo, cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode pedir. Então você verá o brilho da palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai ouvir de Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Se prepare. Nunca foi visto um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Tem que ser justo, tem que ser fiel até o fim. Creia e receba a resposta de Deus. Você vai ver Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Vai cumprir Tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido, ela é mesmo escolhida. Vou dizer que você nasceu para vencer. E já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode pedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Vai ouvir de Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. É hoje, meu irmão. É hoje, meu irmão. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da transformação, da mudança da sua vida, da história da sua casa e da sua família, em nome do Senhor Jesus. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, envolva-nos no teu poder, envolva-nos na tua presença. É o teu povo na tua casa, é dia dos filhos de Deus, na casa de Deus, na casa do Pai. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus. Apesar de tudo, você chegou até aqui. Foi o Senhor que te trouxe até aqui, em nome do Senhor Jesus. Depois de todas as lutas, veio essa vitória. Ainda que você esteja numa luta, pode ter certeza, quem luta por você, quem vence por você, é o Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. A vitória está chegando com sabor de mel. Diz aleluia. É tempo de assumir a sua presença. É tempo de você assumir todo aquilo que o Senhor tem preparado para ti. A bênção. E buscar a bênção para os seus queridos e familiares. Não parar pelo caminho.
repita comigo: meu Deus, olha para mim, eu preciso de ti. Tudo que é em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu poder, do teu grande poder, para me curar e libertar, para me livrar de todos os males, para me manter firme na tua presença até o fim, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais a luz, e a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima assim, adorando, adorando, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Na presença do Senhor Jesus há abundância de alegrias, alegrias na casa, na família, na saúde, nas finanças e na presença do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, você assumindo e cumprindo o seu chamado espiritual na casa de Deus. Amém? Nós estamos aqui estudando essa saga de Oséias, o homem que nasceu Oséias, salvo, né? Salvação. Como todas as crianças, todos os bebês nascem salvos na inocência, apesar de nascerem no pecado, recebe no sangue o pecado, mas salvo na inocência. Quando passa o tempo da inocência, tem que assumir Jesus como Salvador. E Deus mudou o nome desse homem Oséias, que nasceu salvo, para exatamente Yeshua, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que só Deus salva. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E nós estamos avançando na palavra de Deus, e a vitória que Deus está dando através desse homem que é lindo, e da mesma maneira vai ser na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, fica à vontade, já pega a sua Bíblia, abre lá no Josué, livro dele mesmo, de Yeshua, Deus salva, o capítulo 1, em nome do Senhor Jesus. Nós já temos estudado algumas semanas. Daqui a pouco eu vou pegar os pedidos de oração que nos forem entregue, eu vou dobrar meu joelho para colocar ali no sangue do Cordeiro, uma atitude de fé. Você pode mandar seu pedido de oração, você pode mudar o seu testemunho aí, em nome do Senhor Jesus. Você pode compartilhar com seus amigos, né? Eu aqui, enquanto eu estou aqui pregando, eu não consigo compartilhar, mas na verdade, mesmo depois dos cultos, alguma coisa aconteceu na minha conta lá, eles escrevem tudo em inglês, só Deus. Mesmo fazendo recurso, pelo menos eu desbloqueei minha conta, mas eu não tenho conseguido compartilhar. Até está escrito lá, você está com a restrição de compartilhar com grupos, né? Mesmo se o grupo for meu, está complicado, amém? Mas, sobre todas as coisas, nós somos mais que vencedores, amém? E Deus está preparando uma vitória linda para aquele que crê. Não é fruto do acaso. Talvez alguém olhe alguém lá que tem uma casa, um carro, tem uma família, que tem um bom emprego, achar que lá é um abençoado, eu sou um coitado. Às vezes nem sabe onde aquela pessoa veio, irmão. Às vezes ela veio de algo mesmo bem menos que você, mas ela lutou e conseguiu, irmãos. E às vezes ela conseguiu lutando no natural. Imagina se você lutar no sobrenatural, na direção do Espírito Santo de Deus. Se lá fora alguém consegue render, por exemplo, 100, sem Jesus, se fosse com o Senhor Jesus, pode ter certeza que a pessoa ia render 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, irmão. A produção que ele poderia ter para a sociedade, né? E a mesma coisa conosco. Nunca ore para a prosperidade de ninguém, muito menos para o ímpio.
Porque quando você olha para alguém, você tira o olho de Jesus, é onde que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Vamos aqui dar uma olhada na palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Lá no versículo 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. A promessa daqui que Deus fez para Josué e em Jesus foi feita para nós, que Ele prometeu estaria conosco todos os dias da nossa, até quando? Até a consumação dos séculos. Ô pastor, mas eu não tenho conseguido sentir a presença de Jesus, eu estou passando por tanta luta. Não é por você sentir, é por você crer. Você não é o que você sente, não é o que você vê. Você é o que você, você é o que você crê. Se você crê, você vai tomar pó da bênção na presença do Todo-Poderoso. Amém? Você vai crendo, daqui a pouco você vai sentir que você não está só. Olha aqui continuando: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andes. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, irmãos? Pode ter certeza. Da mesma maneira que Deus, Ele estava dando essa promessa para Josué, essa promessa para nós hoje, para nós nos esforçarmos, para nós termos bom ânimo. Jesus falou mesmo para nós também: não, tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo e com Ele nós vencemos. Numa luta, aquela pessoa que cremos, ela sabe quem luta por Ele e quem vence por Ele, irmão. Que a luta não é nossa, a luta espiritual, irmão. A pessoa crê mesmo, e quanto mais difícil a luta, irmão, mais fácil é para Deus, irmão. A pessoa que crê. E como que ela faz para crer? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ela vai ouvindo, vai praticando a palavra de Deus, e ali meditando nela de dia e de noite. Tem gente que fica dias sem ler a Bíblia, sem ouvir uma palavra, sem fazer uma oração mesmo na palavra. Oração, talvez tem gente que ora todo dia. Tem gente que chega aqui para mim: pastor, ora todo dia, 24 horas por dia. Mas que oração que é essa? Sendo que a oração é um diálogo que começa na palavra, no ouvir da palavra de Deus, de preferência na casa de Deus. A pessoa se coloca para ouvir a palavra de Deus, o pregador prega, mas quem fala é o Senhor, e ali começa o diálogo. Em cima da palavra que a pessoa recebeu, ela faz a oração da fé. E quando ela faz a oração da fé, vem a resposta de Deus. Vem a cura, vem a libertação, vem a prosperidade, vem o perdão, vem a transformação, vem ali o resgate da família, vem tudo que a pessoa precisa. Que Ele é o Criador, meu. Se Ele fez tudo do nada, o que Ele não pode fazer na nossa vida? Aquilo que nós não cremos. Mas crer não é só achar: eu creio, né? Eu creio que vai acontecer isso na sua vida. Mas Deus te prometeu? Ele é fiel para cumprir tudo que Ele tem te prometido. Aquilo que Deus Ele ainda não te prometeu, irmãos, é a hora de você parar até de orar acerca daquele assunto, que pode ser que não é o que Deus tem preparado para você. Deus Ele tem preparado além do que você possa pensar ou imaginar, mas não é o que você quer, não é o que você precisa. Por isso Ele está falando aqui: se esforce e tenha bom ânimo.
Não te disse nem para a direita, para a religiosidade, para fazer as coisas religiosamente, repetidamente, porque você acha que é assim que se serve a Deus, e nem para a esquerda, por medo de ir para o inferno. Não é só o medo de ir para o inferno, não. Nós aprendemos na semana passada que os religiosos, eles lá queriam ser batizados só para ir para o céu, irmão. Não queriam se converter. João Batista deu uma neles, não, meus amigos. Quem te ensinou a fugir da ira futura, pensando que é só o batismo que vai fazer a pessoa ser salva? O que vai fazer a pessoa ser salva é ter os mandamentos e os praticar até o fim, meditar de dia e de noite, todos os dias da vida, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e ali desfrutar mesmo na presença de Deus, mano. Na presença do Todo-Poderoso Deus, aquele que criou tudo do nada. Ele tem o melhor para nossas vidas, pode ter certeza, e é na palavra. Não, quando falo de meditar na palavra, não é ficar procurando o que Deus ainda não revelou, irmão. Ficar lá querendo procurar, saber aquilo que Deus não deu um entendimento, mas naquilo que Deus ele der um entendimento para você, tanto na hora que você ouve a mensagem, como na hora que você lê a Bíblia Sagrada, ali é uma revelação de Deus para a sua vida. Ali mesmo é o Deus, o próprio Deus falando contigo, irmãos. E ali Deus ele muda a sua vida, transforma a sua história. Aqui do lado, volta 2, 3 folhinhas aqui, vai em Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio, é o vizinho da esquerda. Na minha Bíblia aqui, ó, dá 4 folhas. 4 folhinhas. 3 folhinhas. Que é no 29 e o versículo é o último, 29 também. Aquela parte nós fomos mais rapidinho, porque eu já estou na 3ª semana que eu estou naquele primeiro texto do esforça-te, tem bom ânimo. Versículo 29. As coisas ocultas são para o Senhor. Irmãos, o que é oculto é para o Senhor. Se você está lendo a Bíblia, tem coisa que por mais que você buscou, Deus não te revelou, não te explicou, irmãos, é para o Senhor. É para Ele. Mas não ficar querendo especular, né? Tem certas coisas, tem gente que para na vida para ficar ali só ali especulando uma coisa ou outra, sem engano do inimigo também, irmão. Tem 35 mil versículos na Bíblia, tem 30 mil promessas e bênção para se cumprir nas nossas vidas. Se a pessoa tivesse uma promessa se cumprindo por dia na vida dele, cada dia a pessoa tem uma promessa nova se cumprindo, abençoando aquela vida, abençoando tudo naquela vida. Se fosse uma por dia, sabe quanto tempo a pessoa demoraria para receber essas 30 mil bênçãos? 100 anos, irmão. 100 anos de bênçãos diferentes a cada dia, irmão. É pouca coisa ou não é, irmãos? Será que é pouca coisa? 100 anos de bênção? 1.200 meses de bênção na sua vida, irmão? Não dá nem para calcular quantos, são 30 mil bênçãos na sua vida. E a pessoa fica ali, às vezes procurando só uma coisa específica no Senhor, que Deus ele tem preparado, o olho não viu, não subiu ao coração do homem. Ele faz mais do que você pede e além do que você possa imaginar. Por isso você tem que estar atento, porque talvez você está pedindo algo e Deus tem mais para você, e você fica com menos. Só ali, vidrado no menos, procurando algo aqui que Deus ainda não preparou para te revelar, irmão. E tem gente que fica dessa maneira que o inimigo, ele engana. Ele enganou a Eva lá no Éden, ele engana outras pessoas por aí para ficar parado na vida, às vezes até num versículo isolado, que a pessoa não entendeu, e ou ela entendeu do jeito dela, ou alguém deu um entendimento para ela, e ela fica ali achando que aquilo quer servir a Deus, mano. Servir a Deus é aquilo que Jesus Cristo ele falou lá para o Satanás, mano. Nem só de pão viverá mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E toda palavra não são só os 30 mil não bênçãos, são as 35 mil palavras. E cada palavra dessa tem um versículo, pode ter várias bênçãos no mesmo versículo. E com a revelação que Deus dá, cada versículo desse, ele vai se revelando espiritualmente, então exponencialmente, são coisas infinitas que Deus tem para a vida da pessoa. Uma pessoa fica lá, não, é isso aqui, é aquilo lá, e às vezes é somente um engano do maligno, porque quem ele quiser revelar, ele revela. Porque olha aqui a continuação do versículo: as coisas ocultas são para o Senhor Deus, porém as reveladas são para
nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Exatamente. O que Deus ele revelar não é para você ser uma pessoa especial. Deus não tem queridinhos, mano. Tem gente que vê uma pessoa sendo abençoada, acha, Deus ele vai com a cara pela pessoa, ele vai com a minha. Não é que Deus não vai com a sua cara. Na verdade, você que não vai com a cara de Deus. Não tem buscado os mandamentos. Os mandamentos que você conhece, às vezes você não cumpre, você deixa meio uma carnalidade, um mundanismo, um pensamento humano, um sentimento humano. Você deixa mesmo ali aqueles pensamentos mesmo tomarem conta da sua vida, né? Aquela melancolia, porque parece que as coisas não se resolvem, porque ali a pessoa está buscando, tem que buscar mesmo pelo marido, a pessoa tem que buscar mesmo pela esposa, tem que buscar pelos filhos, tem buscado e parece que as coisas não têm se resolvido. Mas pode ter certeza que Deus está preparando a sua salvação primeiro, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quem crê no Senhor Jesus será salvo tu primeiro e depois da sua casa. Amém, irmãos? Amém? Lá no Calvário, irmãos, não tinha uma cruz só. Eram 3 cruzes. E a pessoa, claro que nós queremos que o quê? Que nossos queridos venham quanto antes para Deus, não é verdade? Para estar firme na casa de Deus, fazendo até a obra de Deus. Qual que é o maior prazer de uma pessoa, né? Aí fora o prazer de uma pessoa talvez seja, né? Meu filho é um grande advogado, meu filho é um grande juiz, meu filho é isso, meu filho é um médico, meu filho é um engenheiro, meu filho é... Não. O nosso prazer tem que ser que nossos filhos, igual o João falou lá para os membros da igreja lá, que a qual ele mandou a carta, né? E hoje para nós, né? Que meus filhos andam na presença de Deus, amém, irmão? Aí a partir de andar na presença de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Aí sim a pessoa não vai se desviar. Que tem pessoas que conseguem grandes cargos, salários, e a partir daquilo, irmão, consegue tudo no mundo material, mas no mundo espiritual é uma vergonha, irmão. Às vezes o inimigo não aperta muito, se apertar escapa da mão, então a pessoa fica ali, irmãos. Talvez seja um formador de opinião, uma pessoa que está cheia de bênçãos, está ali vencendo na vida, mas na hora que vê uma luta espiritual, não vai conseguir combater, porque não tem o que Deus tem preparado, não tem que se colocado para ouvir a palavra de Deus. Algumas coisas que até conhecem da palavra de Deus, porque como aqui o brasileiro, nós vivemos no estado laico, nós passamos por umas lutas esse tempo passado, que queriam tirar a laicidade do Brasil. O que é a laicidade? O direito ao culto. Num Estado democrático de direito, laico, o culto, ele é direito daquele povo, e é inviolável perante até a Constituição, irmão, e perante a palavra de Deus também, que dirige o Espírito Santo. Eles conseguiram algum tempo impedir culto acontecer, que o povo não viesse à casa de Deus para receber a revelação. Aquilo que talvez estava oculto, a pessoa já tem até lido na Bíblia Sagrada, mas não tinha recebido aquele entendimento, talvez deu algum entendimento para um pregador, e a pessoa foi impedida de chegar. Nos esforçamos para fazer a live, mas não são muitos que têm acesso à live. E ainda outras coisas humanas fazem com que agora até menos pessoas elas sejam alertadas sobre as lives que nós temos feito, irmão. Eu tenho falado com outros irmãos pastores, não foi só eu não que tive diminuição de visualização, irmão. A maioria teve diminuição de 90% ou mais. É um absurdo, irmãos, porque as pessoas não estão sabendo, as pessoas não estão chegando os chamados para as pessoas eles clicarem e assistirem os cultos, irmão. Fora os cultos, né, que a gente coloca lá para nunca pagar, eles somem também. Mas fique firme na presença de Deus. Na presença do Senhor, Ele tem preparado o melhor para cada um de nós. Oculta para Ele, e a quem Ele quiser revelar-nos, pode ter certeza absoluta. Nós que aprendemos de Cristo, buscando em espírito e verdade, Ele quer nos revelar. Foi o que o próprio Senhor Jesus ele diz lá em Mateus. Pega a sua Bíblia, vai lá em Mateus, lá no capítulo 13. Onde fica Mateus, pastor? É o primeiro livro do Novo Testamento. Você sai do 5º do Antigo e você vai lá para o 1º do Novo. Na verdade, no versículo 10 tem uma pergunta dos discípulos aqui que é pertinente.
Dá uma olhada aí. Mateus 13:10. E acercando dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Aqui os discípulos significa aluno e aprendiz. Os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus: por que o senhor fala com parábolas? Né? Por que você não fala diretamente para a pessoa entender? É aquilo que nós aprendemos lá no Deuteronômio 29:9, porque o oculto é para Deus e a quem Ele quiser revelar. Irmão. Na parábola, que é o que é uma parábola? É uma pequena história por comparação. Parábola, né? Comparação. O Senhor Jesus ele usava muito a parábola por isso. Para a pessoa não só entender no natural, às vezes ele deixava bem claro, mas tem hora que ele falava por parábola para a pessoa até em espírito para entender. A Bíblia é um livro espiritual, irmão. Não adianta você querer ler a Bíblia, pode ler, de Gênesis e Apocalipse, mas busca o Espírito Santo primeiro, irmão. Ore a Deus primeiro, receba a revelação de Deus primeiro, para você entender, porque é um livro espiritual. Talvez você vai ler ela inteirinha e não vai entender nada, irmão. Vai achar que é uma fábula. O que é uma fábula? Historinhas de bichos que falam. Na Bíblia tem lá no capítulo 2, tem a serpente falando com a Eva. Uma cobra falando. Depois no Êxodo tem uma mula falando com o Balaão. A pessoa vai pensar que a Bíblia é uma brincadeira, irmãos. Não, na verdade Deus usa o que Ele quer, irmãos. E quando a cobra falou lá no paraíso, foi a primeira manifestação demoníaca. O diabo já tinha se rebelado, com aquele poder de convencimento dele. Ele conseguiu ludibriar a terça parte dos anjos. Alguém calcula que eram 10 bilhões de anjos. Quer dizer que 3,3 bilhões de anjos caíram, se rebelaram, viraram demônios e caíram junto com o inimigo. Não teve luta, não teve batalha lá no céu. Deus ele só criou o inferno, o abismo, já lançou todos eles lá, irmão. Mas de alguma maneira o diabo ele conseguiu se incorporar naquela serpente, que ele não tem direito a corpo nem de pessoa e nem de animal, nem de animal. Mas se ele encontrar uma brecha, irmão, pode ser, não dá lugar para o diabo, ele vem e entra. Ô pastor, ele entra em animal hoje em dia? Também entra em animal hoje em dia, irmão, mas não vai falar, né? Mas o cachorro fica doido lá, já viu? O cachorro louco, tem as doenças, né? Acontece, irmãos. Acontece. Mas com pessoa, sim, ele quer o quê? Se encostar numa pessoa. Uma pessoa que está vazio de Jesus, está vazio do Espírito Santo, ali ele encontra a brecha que ele precisa. E onde entra um demônio, entra uma legião, irmão. Você já observou um caminho de formiga na sua casa? Alguém já viu? Geralmente as formiguinhas estão num buraquinho só pequeno, né? Que às vezes é tão pequeno que só passa uma por vez, não passa duas. É tão pequeno. Mas será que se você abrir aquele buraco, só vai ter uma formiguinha lá no fundo? É um formigueiro, às vezes até um ninho, tem até larva lá dentro, tem até formiga de asa que está lá dentro ali. Já aconteceu, já abriu um buraco no chão, só que era no chão. Na hora que eu consegui tirar a pedra, onde estavam entrando as formigas, né? Estava cheio de formiga, mas cheio, até larva, formiga de asa, formiga grande, pequena, misericórdia. E é assim na vida de uma pessoa que dá lugar para o diabo. Onde entra um demônio, entra uma legião. Onde passa um boi, passa uma boiada. Onde entra uma formiga, entra um formigueiro todo, irmãos. E a pessoa fica brincando, um abismo chama outro abismo, e cada vez a pessoa fica pior, meu. Você pode buscar em Deus a revelação. Aquilo que você não está entendendo, você deve buscar no Senhor Jesus mesmo entendimento. Senhor, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Pede explicação para Deus, meu. Porque tudo que diz direito à vida e piedade, Deus ele já deu. Você precisa de saúde? Saúde faz parte da vida? Deus já deu. Pelas feridas de Cristo nós já fomos, é passado, então ele já deu. Então pastor, por que eu estou doente? Porque você não aprendeu a tomar posse da bênção, a fazer a oração da fé, depois que você ouve a palavra, para você unir sua fé e mandar embora.
Talvez alguém já tenha até orado por você, mas 99% da bênção está em você mesmo. Quando você crê, você vai mandar o mal embora e o mal vai sair. Porque pode muita oração do justo em seus efeitos, mas não pode tudo. Tem gente que só fica contando com a oração dos outros. Ora por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas. Põe o nome no livro da oração, manda oração, pede oração todo dia, mas ele mesmo não se põe para orar, para mudar de vida, para crescer em espírito. E depois, mandei tanta oração lá para aquela igreja, para aquele pastor, para aqueles obreiros lá, e nada aconteceu. Não aconteceu na sua vida. Quantos testemunhos nós tivemos aqui? Tem muito mais chegando. Só estou esperando o povo chegar aqui para começar a fazer a fila de testemunhos aqui em nome do Senhor Jesus. Mas a pessoa fica brincando, irmão. Fica terceirizando, irmão. Achando que o problema é do outro, que é o outro, é esse, aquilo, o outro. Irmão, quem sai da igreja, geralmente, diz que sai por causa dos outros, mas sai por causa de si mesmo. Porque se ficasse olhando para Jesus, não ia ter tempo para ficar olhando para fulano, para ciclano, para outras coisas na igreja. A igreja perfeita vai ser lá no céu, irmão. Agora um lugar que te abençoou, daqui a pouco não serve mais. Tem que falar com Deus. E se Deus te permitiu você saber de algo grave na igreja igual você faz parte, não é para você sair, é para você orar. Para você orar. Jesus, ele falou sobre isso. Se acontecer alguma coisa, chama um irmão, começa a orar. Se o irmão, esse irmão que está fazendo coisa errada, ele não ouvir, chama mais. Chama a igreja toda. Para orar para essa pessoa, não é para sair, mas só ver uma coisa aí, o inimigo enganando, irmão. Roubando, matando e destruindo. Por isso que Jesus, ele veio agora, versículo 11. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Cuidado, se você não buscar mesmo do Espírito Santo de Deus, para Deus te revelar as coisas, você não vai entender nada. E até aquilo que você acha que tem, ele vai ser tirado. Pastor, Deus, ele dá e toma de volta. Não é que Deus dá e toma de volta. Se você não se manter firme na presença de Deus, o inimigo vem roubar de novo. A pessoa aprendeu, mandou o mal embora, mas tem gente que só queria mesmo ficar com aquele emprego, estava precisando de um emprego, estava desempregado, estava precisando mesmo de uma saúde, que estava doente, estava sozinho, se sentindo sozinho, conseguiu alguém, e não, depois que conseguiu, talvez aquele emprego impede a pessoa vir na casa de Deus. Mas será que um emprego dado por Deus vai impedir você vir na casa de Deus, servir a Ele? Será que uma pessoa que Deus te deu, porque você estava sozinho, vai te impedir de vir na casa de Deus? E acontece, irmão. Tem gente que dá preferência para aquela namorada, para aquele noivo. Eu não gosto muito da igreja. Aí começa a sair, passear por aí com o noivo, com a namorada, casa, com a esposa. Não quer mais saber de Deus, porque o que a pessoa estava precisando era só aquilo. Estava fazendo da alegria da vida dela a bênção, em vez do abençoador, irmãos. A bênção não é maior que o abençoador, irmão. Nunca será. Mas tem gente que vislumbra a bênção. Tem gente que só fica olhando para o céu. Nossa, como o céu está lindo hoje. Olha como a lua está bonita. Olha esse pôr do sol. Olha essa montanha. Olha essa árvore. Olha esse passarinho colorido. Olha esse peixe colorido, irmão. Isso é vislumbrar a criação. Coitado de você, meu. Vislumbre o Criador, irmãos. A criação não é nada perto do Criador, mas quem não crê fica vislumbrando a criação e às vezes louvando aquilo que não foi, o que não é o Criador. Essa mãe da natureza é uma maravilha, é isso, aquilo outro, tudo engano de Satanás para tirar a glória de Deus. Mas não tire, só tire na vida daquele que está distraído. Aí a pessoa fica ali brincando, até consegue algumas coisas, mas perde muito mais, porque o diabo é um mau patrão, irmão. Ele está com a ponta da unha suja dele, irmão. Depois ele vem te arrebentando mesmo com as patas, com o rabo, com o chifre dele, te arrebentando com tudo, irmão. Daqui a pouco aquele relacionamento que era da sua vida vira da sua morte. Aquela pessoa para de te respeitar. E você abandonou Deus por causa daquela pessoa, abandonou Deus por causa daquele emprego. Daqui a pouco você está sendo desempregado, você está sendo desprezado daquele emprego, você está sendo colocado enxotado para fora.
Ah, sem esse emprego eu não vivo, sem essa mulher eu não vivo, sem esse homem eu não vivo, sem essa pessoa eu não vivo. Não, você não vive sem Jesus, meu. É sem Jesus que você não vive. Para que aquilo que o inimigo, ele já tirou da sua vida e talvez você consiga de volta, ele não possa tirar de novo. Ele não possa te tocar de novo. Porque até o que a pessoa acha que tem, pode ser tirado. É o que é essa parábola. Depois você lê essa parábola aqui, que é exatamente o servo aqui, ele perdeu. Ele achou mesmo que estava tudo certo para ele. Ele tinha feito a parte dele. E como a outra parábola do cobrador incompassivo, né? Ele mesmo foi perdoado a sua dívida, mas ele não perdoou. Ele não perdoou a dívida que tinham com ele. Mas quando o Senhor ficou sabendo, a dívida dele voltou. Olha aí, a dívida voltou, irmãos. Isso se representa no mundo espiritual, irmãos. A nossa dívida de salvação, que é o perdão do pecado, é imperdoável. Imperdoável. Sabia? É impagável. Mas se você recebe Jesus como Salvador, se arrepende, Jesus te dá a condição de você receber o perdão tanto daquela própria pessoa e de Deus. Mas se alguém te faz alguma coisa e você não perdoa, é perdoando que se é perdoado. O acúmulo dos seus pecados vai continuar sobre a sua vida, por mais que você tenha se arrependido, até falado com Deus, tinha até falado com alguém para quem você fez mal, mas alguma coisa você não consegue perdoar, aquela mágoa, aquele rancor, aquele ressentimento está fazendo mesmo que até aquilo que você achava que tinha, que era o perdão, aquilo que você achava que tinha, que era a cura, que era a libertação, volte. Está voltando. E por isso que a pessoa, essa pessoa que não consegue liberar o perdão, ela anda sobrecarregada, fica pensando, por que fulano fez aquilo comigo? Até a hora para Deus lá, Senhor, abençoa papai, mamãe e os filhinhos. Aquele fulano ali, parceiro, abençoa não. Pesa a mão sobre ele, Senhor. Até orou a Deus, mas foi dormir com Satanás, porque você não tira o coração para dormir. É ali que o inimigo ele te engana. Se você até vem na igreja, você até ora, mas não consegue se chegar a Jesus, que Jesus é perdão. Dos vossos pecados jamais me lembrarei. Não fica também lembrando o pecado dos outros, por pior que seja que te aconteceu, pior que foi o sofrimento, a violência que talvez que você tenha sofrido, você passou, você chegou até aqui. Fica remoendo isso para aquele, porque cada vez que você lembra, parece que você está sofrendo aquela violência de novo, e está carregando com você. Libera o perdão. Se um dia aquela pessoa se converter e vier te pedir perdão, você nem vai lembrar. Você me fez isso, meu irmão, você já estava perdoado. Quando você libera o perdão, você abre a porta da salvação para aquela pessoa, por pior que ela seja. E uma pessoa que seja pior, ruim, meu, e ela sendo salva, irmão, ela vai parar de fazer mal para você e para todos, irmão. Por isso que essa que deve ser a sua oração. Agora, aquela pessoa que você, não vou perdoar de jeito nenhum, o senhor pastor, o senhor está falando isso aí, mas não sabe o que me fizeram. Você também não sabe o que me fazem. Também não sabe o que me fazem. Só sei que se você não perdoar, você não foi perdoado. Não foi. Não importa o problema, o tamanho do mal. E a somatória de todos os seus pecados vai continuar sobre a sua vida. E ainda você está carregando o pecado do próximo, porque você está fechando a porta da salvação daquela pessoa. Porque não perdoou, ela não está perdoada. Agora, se ela se arrepender em Deus, de verdade, ela é Deus, irmão, se ela se arrependeu mesmo. No juízo, irmão, e lá no céu vão ter muitas surpresas. Quem chegar lá, vai procurar talvez alguém que te ajudou muito na obra, pregou muito bem, até alavancou mesmo o evangelismo, né? Pessoa que você de fora olhando assim, fala assim, não tem como essa pessoa não estar salva. Talvez você vai chegar lá no céu, cadê fulano? Não está aqui? Jesus ele fala que muitos foram usados por ele, curar enfermos, expulsar demônio, evangelizar,
mas foram ímpios, tiveram algum desapego à palavra de Deus e perderam a salvação. Estavam lá junto com os bodes à esquerda, para o fogo eterno, que nunca apaga e o bicho nunca morre. E lá também vão ter muita surpresa, como eu falei, eram 3 cruzes no Calvário. Aqueles 2 que estavam ali, um à direita e à esquerda do Senhor Jesus, eles tiveram até o último instante para se converterem, como todos os nossos queridos familiares, como toda a humanidade vai ter. Vai ter até o último instante. Claro que nós queremos que o nosso querido venha o primeiro, fique na bênção de Deus, na presença do Senhor, abundância de alegria, a pessoa tem uma vida melhor, com mais saúde, irmão. Ali é o Senhor, ali o seu bom tesouro do céu, dando bênção para aquela pessoa. Ele não vai estar desamparado, desempregado, vai estar mendigando pão, e nem a sua família. Mas tem gente que vai passar por luta, mas se no final não se receber Jesus, irmão, no último dia vai começar o pior. Porque tem gente que fala assim, quando fulano morreu, descansou. Será que descansou mesmo? Se estava no Senhor, descansou. Mas se não estava, não descansou não. Aí que começou o martírio eterno, que não vai ter fim. Quem desprezar a mensagem da cruz. Mas talvez você vivendo Cristo, aquele seu querido, aquele seu familiar, aquele seu amigo que soube que você era um servo de Deus, por mais que tenha desprezado tudo que você fez, por mais que tenha desprezado a palavra que talvez você deu, o exemplo que você levou para sua casa, o brilho de Deus que você deu, pode ser que naquele último dia ele lembre: calma aí, eu quero Jesus, eu não quero ir para o inferno. Eu quero aquele Senhor, aquele meu irmão, aquele meu cunhado, aquele minha mãe, meu pai, aquele Senhor Jesus que o meu parente, aquele meu amigo, ele serviu. Nem que seja no último dia, irmãos, lá na cruz. Um desprezou, irmão. Um falou: se é Jesus mesmo, o Senhor é o Messias, então salva-te a ti mesmo e salva nós, tira a gente aqui desse Calvário. O outro olhou assim: meu amigo, está doido? Perdeu o juízo? Esse homem nem merecia ter a mesma condenação que nós. Os 2 ouviram falar de Jesus, porque um zombou, que não acreditou, e o outro acreditava, apesar que continuou fazendo coisa errada. Soube que o Messias estava andando entre eles e continuou fazendo coisa errada, tanto que foi condenado. Mas ele pediu: Senhor, quero estar contigo no paraíso. Jesus falou o que para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele rapaz desceu da cruz? Foi se batizar? Foi fazer a obra? Não. Irmãos, fica firme. Deus sabe tudo. Tem gente que vai ser no último suspiro, que vai receber Jesus, irmão, e da graça vai para a glória, irmão. Deus vai permitir aquele corpo ser destruído, mas a alma foi salva para o dia do Senhor, amém, irmão? Deus tem a salvação. Outros virão para nos ajudar aqui a fazer a obra de Deus em nome do Senhor Jesus, amém, pois? É assim, tem que recobrar consciência. Como o rei Josafá, irmãos, ele estava passando por batalhas contra o inimigo, e ele fez um acordo com o pior inimigo que ele poderia ter. O rei Josafá era o rei de Judá, e ele fez um acordo com o rei de Israel, que era o Acabe, que é marido da Jezabel. Pior casal da Bíblia, irmãos, de longe. Pior casal da Bíblia. Ali aconteceram algumas coisas, mas aí o Acabe morreu, irmão. Aquela amizade tem que morrer na sua vida. Eu tenho falado isso nas últimas semanas. Moisés morreu, aí Deus falou com Josué. O rei Uzias morreu, aí Deus falou com Isaías. O Acabe morreu, irmão, aí o servo de Deus foi lá dar um recado para o Amazias, e ele ouviu, irmãos, e mudou de vida em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada nisso? Pega a sua Bíblia, abre lá no 2º livro das Crônicas. Josafá. Josafá, fica essa matéria para você, ó. O capítulo 18, só o título é Aliança entre Josafá e Acabe, misericórdia. Que coisa terrível. Tem gente que para vencer, para ter um lucro, para ter prazer, faz aliança com qualquer pessoa.
Não quer saber de onde vem a bênção. Quer saber de querer alcançar aquilo que quis. Aí aqui no mesmo capítulo 18, no versículo 28, tem um outro título. Fica essa matéria para você ler. A guerra contra Ramote e Gileade e a morte de Acabe. Acabe tinha que morrer, irmão. Aquela amizade mesmo com aquela gente ruim, mano, tem que morrer. Ô pastor, eu não posso ter amigo lá fora, não. Primeiro você se enche do Espírito Santo. Porque se você tiver novo na fé, é muito mais fácil um filho da treva tirar uma pessoa da luz de Jesus Cristo do que você trazer aquela pessoa para Jesus. Mas aí Deus, aqui eu acabo de morrer, mano. Não é para o seu amigo morrer. Talvez você tenha que vencer aquela amizade, irmão. Diga com quem andas e direi quem você é, irmão. Porque a pessoa é muito influenciável, a pessoa acaba sendo influenciada. Às vezes tem que deixar aquela amizade de lado mesmo, se encher mesmo da presença de Deus, estar com a mão no arado, firme na presença de Deus, para depois você se reencontrar com aquelas pessoas, irmão. Para você não acabar sendo influenciado, não. Aproveita essa pandemia que não pode se reunir mesmo. Irmão, põe um gelo nessas amizades, põe lá uma pedra, um pouquinho ali, entendeu? Só fica ali falando, ali mandando uma bênção para as pessoas, não fica olhando o que eles estão fazendo. Aí o capítulo 19, só o título, porque nossa mensagem vai estar no capítulo 20. O profeta Jeú repreende a Josafá, exatamente. Aí esse homem, quando aquela amizade morreu, Deus foi lá repreender ele, e ele aceitou a repreensão. Lá na velha aliança nós temos que aprendido o quê? Que o Espírito Santo de Deus estava sobre o rei e o sacerdote oficial do povo de Deus. O povo de Deus é o povo de Judá, irmãos. O Acabe não tinha Espírito Santo, que era o rei de Israel. Israel era o reino dividido. O Espírito Santo estava sobre Josafá, mas como Josafá ele fez uma aliança com Acabe, ele extinguiu o Espírito Santo, ele esfriou o Espírito Santo e perdeu a presença de Deus. Não tinha mais a resposta de Deus. Mas aí Deus ele mandou o profeta aqui lá repreendê-lo, que tinha o Espírito Santo de Deus, e aí ele recobrou a consciência, ele voltou para o Senhor, amém? Não importa quão longe você foi, não importa quão longe um querido e familiar seu foi, pode ter certeza, quando ele se voltar para o Senhor se volta para ele. Nossa mensagem está lá no capítulo 20, o versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançasse tu fora os moradores da terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, seu amigo, para sempre. Exatamente. A bênção vem porque nós não somos mais só céu, nós somos amigos. Jesus ele nos ensina a ser amigo de Deus, lá em João capítulo 15. Vós sereis meus amigos quando fizerem o que vos mando. Aí vai ter a bênção. Aqui, o próprio Josafá se lembrou de toda a vitória que o Josué teve, irmão. Nós estamos estudando que Josué teve mesmo para assumir a terra prometida, para entrar na terra prometida, e você também vai assumir sua terra prometida em nome do Senhor Jesus. Tu primeiro e depois toda a sua casa em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É exatamente, ele recobrou, irmão. Fazer uma oração a Deus, lembrando de que Ele é o Criador de tudo, irmão. Que não há dificuldades para Deus, que se ele estava tendo alguma dificuldade e acabou fazendo um pacto com o inimigo, essa dificuldade que ele estava tendo era dele, pessoal dele, porque ele deixou de crer, porque a pessoa deixou de buscar a Deus, porque ela se esfriou, porque ela olhou para um ser humano, ela olhou para uma dificuldade, irmão. Esse problema não é maior que nosso Deus, irmão. Pode ter certeza, nada é maior do que nosso Deus, basta você continuar crendo. E ele continua a oração aqui, ó, continuando, versículo 8: E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás.
protegerá e livrará. Amém? O Senhor nosso Deus merece uma linda salva de palmas, hein? Na onde? Na casa de Deus, irmão. Por isso que o inimigo, por isso que aqueles usados pelo inimigo, por isso que os principados, as potestades aí de fora, quem pediu o povo chegar na casa de Deus? Porque onde houverem 2 ou 3 o nome do Senhor, Ele está no mesmo. Aquilo que nós ligamos em concordância aqui na terra, está ligado no céu, porque o céu se une à terra, irmãos. A live é o que às vezes a gente pode fazer, mas a live não é o ideal, irmão. O ideal é a pessoa pegar, se esforçar e estar na casa de Deus todos os dias. O salmista falou assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 27 diz que uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que ali eu contemplarei a formosura do Senhor e aprenderei no seu tempo. O povo de Deus só é destruído por falta de aprendizagem, de entendimento da palavra, e a pessoa não ouve. Contemplar a formosura do Senhor é tomar posse da bênção, irmão. Tudo que o Senhor tem para nós, você vai contemplar a formosura do Senhor, você vai ver sua vida mudar, vai ver aquela porta de emprego abrir, vai ver mesmo aquela bênção chegar na sua vida, aquela cura, aquela libertação mesmo, se manifestar mesmo maravilhosamente na tua vida. É isso que Deus tem preparado, irmãos. O Josafá, ele despertou, irmão. Ele despertou, fez a oração séria e Deus deu vitória para ele, irmão. E ele entendeu por que a vitória veio. Pula aqui para o versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Amém, pois? Jesus, ele fala que é crer em Deus, mano. Crer em Deus não é crer em qualquer Deus aí fora. Cada religião tem um Deus, irmão. Crer em Deus é crer no Pai, do Senhor Jesus, do Criador dos céus e da terra, do único soberano justo Deus, e que deixou a palavra, mano. E lá em João 14, Jesus ele diz: crê em Deus e crê em mim também. Quer dizer que você tem que crer em toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui ele está falando como que o povo ia ter a vitória, e eles tiveram a vitória. Depois você termina o capítulo 20 aqui, que eles ganharam a batalha. Povo, Judá, hoje é para nós, igreja de Jesus, crede em Deus, que te vai bem, que estareis seguros, vocês vão vencer. Crer em Deus é crer no Pai, no Criador, e crer na palavra, ter a palavra. O seu alvo é o céu, o caminho é Jesus, é o Espírito Santo que te conduz. E o que mais? Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, irmãos? Quer dizer, a palavra ministrada, não tem profecia fora da palavra. Hebreus 1, versículo 1, no passado Deus usava os profetas da mais diferente maneira, mas hoje Deus só nos fala através da palavra, só através do Filho. Então você crê no Filho e você crê na palavra ministrada sobre a palavra. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Você vai crer naquela palavra e você também vai prosperar. Prosperar é crescer, irmão, em todas as áreas da sua vida, como Deus está fazendo lá com Josué, que vai entrar na batalha mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos pôr de pé, vamos dar a volta da vitória, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória, né? Estou vendo aqui uma chuva de bênçãos está chegando nesse lugar para nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Você vai pro céu, meu irmão. Oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é
misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ah, diz as obras do diabo. E vamos todos dar a volta da vitória. Prepare para viver o melhor de Deus na sua vida. Crê de Deus e te vá bem, tendo seus profetas e prosperarei. Tome posse da tua benção, tome posse da tua benção, tome posse da tua benção, Deus quer te dar. É o fogo, Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas vai operar. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Isso, com toda alegria, na presença do Senhor, abundância de alegria. Estou vendo aqui a bênção está chegando. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres e nos visitar. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. E para o nosso querido amado Senhor Jesus, aquela linda salva de palmas. Ele veio para mudar a nossa história em nome do Senhor Jesus, amém? Se prepare para o dia de hoje em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos voltar para a palavra, pode sentar. Volta lá em Josué, no capítulo 1, irmãos, exatamente, em nome do Senhor Jesus, o que Deus tem preparado para nós em nome do Senhor Jesus. Calma, Canaã, a gente já está chegando. Amém? Paramos lá no versículo 9, né? Josué 1, 9. Não te mandei eu, esforce-te e tem bom ânimo. Não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí no versículo 10 está assim: então deu ordem a Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Depois da pessoa se preparar, pode ter certeza que ela vai estar sensível à direção de Deus e vai tomar posse da bênção. Deus agora falou com o Josué, e Josué agora está falando com os príncipes. Aqui é o profeta, né? O Josué estava aqui na qualidade mesmo de profeta, de juiz ali, na direção do Espírito Santo de Deus para aquele povo, irmãos. Crede em Deus e vai-te bem, crê nos seus profetas e prosperarei. O Josué estava nessa qualidade ali, falando: povo de Deus, vamos embora. Olha aqui, ó, aos príncipes do povo passar no meio da arraial e ordenar o povo, dizendo: provede de comida. Não saia sem essa comida aqui, mano. Não podemos sair sem a provisão da palavra. Sem a palavra, sem Jesus, nada podeis, nem tenta. Espere a direção da palavra. Já orou a Deus, mano? Não fica martelando Deus. Deus sabe tudo o que você precisa antes de você necessitar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida.
Porque senão você vai ficar se desviando para a direita, uma religiosidade, para Deus, olha para mim, olha essa dor, olha essa doença, olha que eu estou sozinho, irmão. Deus sabe, meu. Tudo que diz direito à vida e piedade, Deus ele já nos deu. Mas a vitória não é fruto do acaso, a vitória é fruto de comunhão. Não te pasme, nem te espantes. Se esforce e tem bom ânimo. Fica firme na presença de Deus. Continua crescendo na graça. Que o que Deus tem preparado para você, o olho não viu, não subiu o coração do homem. Ele vai fazer mais do que você possa pedir e além do que você possa imaginar. Amém, meu Deus? Mas não sai sem pão. Pão é a palavra. Lá em João capítulo 6, Jesus fala que a palavra de Deus é o pão da vida, irmão. É o alimento, irmão. Se o seu corpo físico não pode viver sem alimento físico, porque senão a pessoa fica fraca e adoece, não é verdade? A pessoa não comer, ela fica dias sem comer. Tem gente que fica dias sem a palavra. Só quando vem na igreja de vez em quando ele nem presta atenção. Aí não está sendo nutrido, irmão. É como se tivesse um banquete ali e a pessoa vai lá. Deixa eu orar aqui. Sei. Aí volta a sentar e não come nada, só toma água. E olha lá. Não, irmãos, temos que participar do banquete, irmão. É o Senhor que nos convida a cear, irmão. Ceia não é só no segundo domingo do mês. Claro que no segundo domingo do mês nós participamos dos elementos, o pão representando o corpo e o suco da uva representando o sangue de Jesus. E lá no próprio João 6, Jesus ele fala sobre isso, irmão. Que aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte com ele. Nós não podemos ficar sem comunhão com Jesus, mas não podemos participar indignamente, que seria para a nossa própria condenação. Quando você participa de um culto no natural, sem querer buscar mesmo da presença de Deus, você está participando indignamente, porque o culto, a palavra de Deus é o pão. E se a pessoa tiver cometido pecado, ou talvez alguém cometeu um pecado contra aquela pessoa, o sangue de Jesus vai lavar, meu. Vai convencer a pessoa tanto do próprio pecado e vai também para a pessoa poder liberar o perdão e ser perdoado e assim ser lavado no sangue do Cordeiro e voltar mesmo à família de Deus, meu. É o pão e o sangue, é o corpo e o sangue de Jesus todo dia na vida da pessoa. Mas a pessoa ela não participa indignamente, irmão. Proveite de pão, irmão, porque a bênção está chegando na sua vida. É isso que Deus está falando aqui, a bênção já está chegando, irmão. Já está chegando, você tem que estar preparado, tem que estar ali preparado na palavra, para na hora que vier a oportunidade, você vai fazer a oração da fé, na hora que vier a oportunidade, você vai falar com aquela pessoa vai se quebrantar, na hora que vier a oportunidade, você vai impactar uma vida, você vai dar uma mensagem de Deus mesmo aquela pessoa, você vai ser levado pelo Espírito Santo de Deus, de uma maneira que você nem pensaria, porque é assim que deve ser, porque se nós falarmos por nós mesmos, é só o natural, irmãos. Por mais boa vontade que nós tenhamos, nós somos limitados, irmão. Mas quando você se deixa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, misericórdia, irmão. Ainda está para se ver o que Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa que crê, cheio do Espírito Santo de Deus. Se prepare que a bênção está chegando. Fala para o irmão, se prepare que a bênção está chegando, irmão. Que Deus determinou, acabou de determinar aqui, ô Josué, provê de comida, que em 3 dias vocês vão entrar na terra prometida. Versículo, e aí, irmãos, mas tinha uma parte do povo de Deus que já tinha entrado na terra prometida, né? Como aquela pessoa que já está cheia do Espírito Santo de Deus, que já está cumprindo o seu chamado, está fazendo a obra. E aí vai desistir de alguém, meu amigo? É claro que quem está fazendo a obra não desiste de ninguém, já percebeu mesmo que a luta vai ser grande, que tem querido e familiar que é duro, que tem pessoa que passou pela nossa vida, com quem nós ali temos algum tipo de círculo de amizade ou de coleguismo que trabalha junto, que é dureza, irmão. Mas nós não desistimos de ninguém, e é a ordem que Deus vai dar agora pelo Josué para o povo, porque ali, irmãos, o povo de Deus foi dividido em 12 tribos, 2 tribos e meio, a herança era do lado de cá do Jordão, onde eles já estavam, e do outro lado do Jordão é onde que as outras 8 tribos e meio iam herdar, onde que estavam ali todos os inimigos, os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, todos os inimigos. Todos estavam lá do outro lado, lá, onde que eles tinham que assumir. Então tinha uns que já estavam na terra prometida deles. E os seus amigos, os seus irmãos, vão ficar sem assumir a bênção? Vão ficar sem descanso? De maneira nenhuma. Nós que somos de Deus não podemos descansar, irmão, até que nós vejamos cada pessoa que nós conhecemos cheia do Espírito Santo de Deus na terra prometida, buscando a Deus,
Ah, pastor, mas está difícil. Ainda que seu olho carnal não veja, talvez você desça a sepultura primeiro que ele. Mas o exemplo que você deixou vai fazer com que aquela pessoa, nem que seja no último suspiro da vida dele, Deus vai dar a oportunidade de ele reconhecer Jesus como um Salvador e ser salvo, porque você creu. E quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Tem amigo que é mais chegado que irmão. Olha aqui o versículo 12. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Quer dizer que eles já chegaram na terra prometida deles, que era antes do Jordão, mas que eles não deveriam parar de lutar. Versículo 14: vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém vós passarei armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis, até que o Senhor Deus dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Amém, pois? Exatamente. O desejo do salvo é aquele desejo que o Senhor fala lá, através de Paulo para Timóteo, que quer que todos se salvem e conheçam a verdade, independente da cultura da pessoa, da religião, tudo. Você tem o desejo no seu coração que todos se salvem, que as pessoas tenham uma visitação de Deus e que eles não percam o tempo da visitação, que eles recebam Jesus como Salvador, irmão. Porque aí fora estão banalizando Jesus, o que Jesus Cristo veio na cruz. Meu amigo, quem morreu por você foi Jesus, não foi a mãe dele, não foi o pai, não foi o irmão. Somente ao Senhor seu Deus adorará, e somente a ele prestará culto. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele morreu por nós, mas não ficou morto. Ele foi o primogênito dos mortos. Ele foi o que ressuscitou visivelmente. Ele andou entre o povo de Deus lá cerca de 40 dias, e depois visivelmente cerca de 500 testemunhas viram ele subir ao céu. Não teve outro que ascendeu ao céu, tudo conversa fiada, para tirar a glória de Deus. E a pessoa fica ali, sabe como que é, eu já tenho a minha religião, eu já estou aqui salvo, porque eu estou nessa religião que é a certa. Não tem religião certa, meu. Ô pastor, a sua religião não é certa. Não tem religião na Bíblia. A religião pura e imaculada é a pessoa cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Órfão é aquele que ainda não recebeu Jesus como Salvador para ter ele como pai, mano. Não é só o órfão que não tem pais, não. A viúva é aquela que ainda não é a noiva de Cristo. Qualquer pessoa que não seja ainda a noiva de Cristo, que nós temos que levá-los à palavra de Deus, mano. É isso que nós temos que fazer. Essa é a única religião pura e imaculada. O resto é tudo invenção humana, irmão, que faz até a pessoa ter ali um carisma, achando que por religiosidade, por fazer coisas repetitivas que são dogmas de homem, elas vão para o céu, irmão. Nem o batismo por imersão nas águas, irmão. E se a pessoa for batizar com o Espírito Santo, ela não colocar a mão na arada e ficar firme até o fim também, daqui a pouco o inimigo vai querer passar o rodo nele, tirar ali mesmo a salvação da pessoa, que ele veio para roubar, para matar e destruir. Ele quer que todos se percam. Tem que ficar firme até o fim para receber a coroa da vida, irmão. É receber os ensinamentos de Cristo, que não é ensinamento de Cristo, irmão. Não fica especulando. A Bíblia é um livro espiritual. Você pode ler sim, de Gênesis a Apocalipse, mas é melhor você, cada dia você meditar num versículo, deixar Deus falar com você naquele versículo você faz a oração da fé e toma posse da bênção. Ou ouve a palavra, não perde culto. Os cultos presenciais voltaram aqui em São Paulo. Amanhã os irmãos fazem o culto às 9, às 20 horas, tem live. Na quarta-feira aqui é feriado, feriado nacional, mas vão ter culto normal, às 9, às 15, às 19h40, com a live às 19h40, sexta-feira também, mesma coisa. Domingo que vem, domingo dos filhos de Deus na casa de Deus, mano.
O povo de Deus tem que alertar, a igreja está aberta. Tem gente que talvez nem ficou sabendo, fica com dúvida. Porque um fala que abriu, outro fala que fechou, outro fala que pode. As 2 semanas atrás, ninguém sabia se podia ter culto ou não podia. A pessoa ligar para uma pastor, pode ter culto? Né? Como foi no sábado retrasado. Não podia. Mas quando foi à noite, liberou. Aí tivemos o culto no domingo, chegou na segunda-feira, bloqueou de novo. Aí ficaram praticamente aí umas 2 semanas sem culto. Depois voltou de novo. Misericórdia, isso é tudo a ação do ímpio, irmão. E é afora aí, ó, no mundo afora, mesmo estando com pandemia, estão colocando aquele arco, né? Dos palmares aí para andar por aí estão cultuando aquele arco. Aquele ali, irmãos, é o templo de Baal, irmãos, que está sendo reerguido lá na Síria. Para quê? Para adorar o Deus deles. Baal é o Senhor. O espírito do anticristo está se levantando aí, ele já está plantando a sua sementinha, irmãos. E tem gente ali preocupada se a terra é redonda, se a terra é quadrada, se é isso, se é aquilo outro, se eu devo rezar para Maria, ou se eu devo receber ali o não sei o que lá. Não, mas é Jesus da sua vida, irmão. Porque está aí, ele não vem de chifre de rabo, não. Começa lá a fazer festa em vários lugares, e daqui a pouco, na hora que vê, as pessoas estão cultuando o inimigo, irmão, achando que é só uma tradição. É da história, é um tempo histórico que tinha naquele lugar, mas é um templo Satanás. Na igreja não pode vir ao Deus do céu, mas estão reerguendo um templo a Satanás, porque ele tinha esse templo lá 5.000 anos atrás, sei lá, só estava lá as ruínas. Irmãos, temos que estar atento, muita atenção mesmo, para você não ser omisso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Você está salvo? Continua lutando pela sua casa, pela sua família, na intercessão. Tem gente que ainda está de pé, que o inimigo ainda não conseguiu matar, não conseguiu roubar, não conseguiu destruir aquele casamento do seu querido, do seu familiar, do seu filho, do seu parente, porque você está firme em oração. Ainda não está o ideal, então não desista não, porque às vezes você acha que está orando e parece que a pessoa não melhora, mas essa oração que está impedindo de piorar. Então continua firme mesmo. 2 tribos e meio, vocês já estão na sua terra, mas agora todos os valorosos, todos os príncipes, nós somos comprados para Deus, reis e sacerdotes. Agora vamos lutar para que cada um dos nossos irmãos, cada pessoa da face da terra também alcancem a sua terra prometida, que é uma só, que sejam salvos. E aí nós vamos ter descanso quando eles também tiverem descanso. Aí o povo de Deus aceitou, irmãos. Olha aqui o versículo 16. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenasse faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Amém, por Deus? Irmãos, quando alguém tem autoridade sobre a nossa vida, né? Até o marido sobre uma esposa, um pastor sobre as ovelhas, nos ordenar alguma coisa que não for para pecar, irmãos, nós temos que agir. A fé sem obras, ela é morta. Temos que fazer, irmão. Tem gente que não, daqui a pouco eu vou. A rebeldia não é só a pessoa não fazer. O diabo ele engana em você demorar para fazer, igual o jovem, né? Às vezes jovem não, hoje tem velho fazendo essas coisas também. Vai ali buscar um negócio para mim. Daqui a pouco eu vou. Estou jogando aqui, né? Estou fazendo. Está amarrado, isso é rebeldia. O rebelde, ele é semelhante ao feiticeiro. E nem o feiticeiro nem o rebelde Deus vai deixar ele viver, que na hora de aceitar a palavra do servo de Deus. Tudo que nos ordenasses faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés.
Você tem essa responsabilidade de ser a coluna espiritual da sua casa. Você recebeu a luz do Senhor Jesus. A palavra de Deus é luz para o teu caminho e lâmpada para os teus pés. Você também é a luz. Mateus capítulo 7, né? O Senhor Jesus ele fala sobre isso, né? Vós sois a luz. Não, Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode colocar uma lamparina debaixo do móvel, mas tem que ser colocado no lugar alto da casa para dar luz a todos quanto ali entram. Por mais que as pessoas elas neguem, não queiram, estejam nas trevas, a luz sempre sobressai pelas trevas. A luz vai desfazer todas as trevas da sua casa, da sua vida. É só você se levar essa luz. Mas para levar a luz não pode faltar o óleo do Espírito, não pode faltar o óleo da alegria, para que na hora de uma luta você faça a diferença. Há diferença entre aquele que crê, aquele que não crê, aquele que serve, aquele que não serve. Aquilo ali vai quebrantando o coração mais duro, irmão. Milagres e maravilhas e bênçãos e alegria vai quebrantando o coração mais duro. Aquela pessoa vai observando que há uma diferença, mas como que fulano está diferente mesmo. A pessoa pode se manter numa rebeldia, pode se manter mesmo ali numas trevas por algum tempo, mas daqui a pouco ele vai ver a luz de Deus em você, amém? Vai ver a luz de Deus brilhando na sua vida, em nome do Senhor Jesus, e vai quebrantar aquele coração. Aquela pessoa vai estar quebrantada mesmo. Por quê? Porque você é um servo de Deus, porque Deus ele está contigo. E agora o próprio povo de Deus também vai dar um conselho para Josué, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 18: todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto te mandares, morrerá. Amém? Isso é verdade. O salário do pecado é a morte. Se Deus manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cada verbo no imperativo da Bíblia você obedece. Você vai aprendendo, vai praticando, porque se você deixar para amanhã pode ser tarde demais. Tudo que o inimigo quer que você desrespeite uma palavra, pronto, naquela linha arrumou brecha, entrou na sua vida para roubar, matar e para destruir. Ou então a palavra que sai do servo de Deus, irmão. Crede em Deus e vá bem, crede nos seus profetas e prosperareis. A autoridade que vem de Deus é uma autoridade delegada, não vem do fruto do acaso, não vem de um pensamento, vem porque a pessoa quis, irmão. Se não for para pecar, irmão, a pessoa tem que obedecer, porque se a pessoa não obedecer, o salário do pecado é a morte. Aquele que não obedecer, que for rebelde, vai morrer. Mas olha o finalzinho aqui, ó. Tão somente, Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Moisés falou isso para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Depois aqui nós vimos aqui entre o versículo 1 e o versículo 9, Deus mandou 3 vezes o Josué se esforçar e ter bom ânimo. E aí o povo de Deus falou assim: tudo que tu nos mandares, Josué, nós o faremos, mas você continua se esforçando e tem bom ânimo. Amém, irmãos? Vai ser isso que vai levar salvação para sua casa e para a sua família, pela tua fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? É Oséias e agora é o Josué. Oséias nasceu salvo. A criança nasce salva na inocência, mas quando acaba o tempo na inocência, tem que aceitar Jesus como Salvador, irmãos, para mudar aquela vida, para transformar aquela história, para ser a luz do mundo, como Jesus é a luz do mundo. Amém? Que Jesus Cristo fale mais com vocês. E amanhã nós vamos começar, no domingo que vem, vamos começar a entrada em Jericó, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Se alguém trouxe o pedido de oração, pode me entregar aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos pôr de pé. Eu creio que daqui a pouco o povo de Deus nem vai precisar mais mandar os pedidos de oração, porque todos já têm mandado. Só se forem pessoas novas, né? Tanto pessoas novas chegando para trazer o pedido de oração, você pode trazer. Quarta-feira você pode mandar pelas nossas redes sociais, né, os pedidos de oração, tanto o meu WhatsApp, pelo Instagram e pelo Facebook. Nós anotamos o pedido de oração na quarta-feira e colocamos ali no óleo da alegria, para a pessoa ter o óleo do Espírito.
Se alguém está doente, se alguém está viciado, né, precisa de uma libertação, na sexta-feira nós fazemos uma oração forte. Nós colocamos também uma atitude de fé ali na água. E no domingo, para as pessoas serem salvas, serem lavadas no sangue de Jesus Cristo, né, mesmo, a pessoa traz o nome e por fé nós colocamos ali no sangue do Cordeiro. Se você não trouxe hoje, traz na semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Mas aonde que você que tiver, irmãos, eu sei que você tem um caderno de oração no seu coração e você vai apresentar a sua família, da mesma maneira que tem um caderno de oração lá na porta dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, apresenta a tua família a Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos pedido de oração do seu povo, meu Pai. Nós apresentamos também, meu Pai, a vida, meu Pai, desse povo que está aqui apresentando as suas famílias, cada um representando uma multidão, Pai, de queridos e familiares. Muitos ainda estão nas trevas, estão no álcool, nas drogas, estão nos vícios, meu Pai, estão na rebeldia, estão na religiosidade, estão no fanatismo, estão no ateísmo, alguns até no satanismo. Misericórdia, o luciferanismo está aí fora, tá grande, tem muita gente cultuando a Lúcifer, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, da mesma maneira que o seu povo está apresentando, apresenta, cita o nome do seu querido e familiar, com fé declara que ele pertence a Deus, que o inimigo ele não pode tocar. Com fé, meu, abre a sua boca e fala com fé. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que eu não sei. Clamar é abrir bem a boca, meu, é soltar a voz. Senhor Deus, abençoa minha casa, abençoa minha família. Senhor Deus, abençoa aqui os pedidos de oração que chegaram nas nossas mãos, meu Pai. Estou aqui, meu Pai, com o nome do Esnando e família, meu Pai. Está mudando aqui para o bairro, meu Pai, vem congregar conosco em nome do Senhor Jesus, Pai. Já estou profetizando a bênção na vida dele, Pai. Estou aqui, meu Pai, com o nome do Michel, o irmão que está nos visitando hoje, Pai. Estou aqui com o Fernando, com a Jéssica, a Nini, o Ricardo, o Leandro, a Célia, André, Fátima, o Carlos Henrique, a Stephanie, a Denise, o Daniel, o João Mendes, Tereza, a irmã Zilda e todas as famílias de cada um desses que nós estamos aqui citando nessa oração. Pai, visita cada pessoa citada, cada pessoa que está com o seu nome escrito lá no caderno de oração, lá na porta da igreja, meu Pai. Cada pessoa que está aqui, meu Pai, na ficha de membro, meu Pai, que está aqui no livro das colunas da casa de Deus, que fez um pedido da cruz, que fez um pedido para Jesus, que fez um projeto de vida, meu Pai. Oh Senhor Jesus, com fé, visita os alcanças, que eles não percam o tempo da visitação, por mais que eles nem estão podendo vir na igreja, por mais que eles nem estão assistindo a live, meu Pai, nós apresentamos eles diante de Ti, Pai, e diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Eu dobro meu joelho, como ministro do Evangelho, para clamar por esse povo em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Da mesma maneira que Josué deu a ordem ali, para que todo aquele que é salvo, que já está na sua terra prometida, continue o bom combate, para até que todos aqueles que eles conhecem, os queridos, os irmãos dele, sejam salvos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu adiciono esses nomes aqui no sangue do Cordeiro, Pai. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Teu testemunho, Senhor Jesus. O Teu testemunho é vivo e eficaz, meu Pai. O Senhor veio em carne, meu Pai. O inferno entrou em polvorosa, desde o princípio mesmo. O poço o Herodes tentou te matar, Senhor Jesus. Desde o princípio, mandou matar todas as criancinhas que tinham nascido em Belém por aquela época. Oh, mas na direção de Deus, a sua família tinha seguido lá para o Egito. Oh, que tentaram, como da mesma maneira, hoje o inimigo tenta matar Jesus no seu coração, para que você cultue a mãe dele, para que você fique mesmo clamando a mãe, o pai, uma outra entidade. Somente ao Senhor seu Deus adorarás, não terás outros deuses diante de ti. Oh, não tem outros deuses. Ele é um Deus zeloso, Ele é Espírito, só assim que aquele que o adora em Espírito e em verdade. É um Deus zeloso, meu irmão. Quando você adora outro Deus, uma imagem de escultura, a semelhança do que está no céu, na terra, debaixo da terra, você está zombando de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, e não vai passar em vão isso. Acorda, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai amado, nós estamos aqui diante de Ti, apresentando toda essa população, meu, de pessoas de bem, meu. Mas como não servem o Senhor Jesus Cristo, passam por apuros e numa luta, às vezes viram monstros, viram terríveis, fazem desgraças, Pai. Misericórdia, Pai.
clamamos. Visita-os, alcança-os, livra-os do mal, perdoa-lhes, não sabe o que fazem, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nosso pedido de oração é este: que o Senhor visite, salve todos e que conheçam a verdade que liberta, Pai. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Visita cada pessoa que está aqui na igreja, cada pessoa que está assistindo essa live, que vai assistir as reprises. Visita cada pessoa que nós estamos representando, onde quer que essa pessoa estiver, e que ela não perca o tempo da visitação. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa vida. Entra nessa casa, entra nessa família, entra nesse casamento, entra nesse relacionamento, entra nessa educação, nessa criação desses filhos, entra nessa vida financeira dessa pessoa que está passando por apuro agora por conta dessa pandemia, não está podendo trabalhar, não está podendo produzir, tem sido impedido de produzir, já perdeu o negócio, meu Deus e Pai. Mas agindo Deus, quem impedirá, Pai? Em nome do Senhor Jesus, creia, creia em nome do Senhor Jesus. É tempo de você vencer. E essa vitória não vai ser fruto da acaso, vai ser porque você crê. Em nome do Senhor Jesus. Eu dobrei meu joelho, mas eu não fico prostrado, como também esse povo não fica prostrado. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento esse povo e todos aqueles que estão representando diante de Deus. E agora, em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério. Eu quebro, eu paraliso, eu amarro, eu destruo toda ação do inferno, toda ação do diabo e dos mensageiros do diabo. Atenção aos irmãos obreiros, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, todo engano do maligno, todo espírito da perdição, em nome do Senhor Jesus. Diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não se esconda, Monte. Fogo santo passa desde a cabeça até as plantas dos pés. Esse pensamento é teu, irmão. Manda embora. Esse cansaço não é teu, meu irmão. Manda embora, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, é desde a cabeça até as plantas dos pés. A planta dos pés até o alto da cabeça. Não importa como se encostou. Se alguém mandou uma obra de macumba, feitiço, que seja uma sequela de uma vida desregrada do passado, algo aconteceu nessa vida. Em nome do Senhor Jesus, com autoridade, meu irmão. Com autoridade, meu irmão. Chama esse mal pelo nome e fala: sai de mim, em nome do Senhor Jesus. Pode passar a mão no corpo. Passa a mão no corpo e com autoridade, sai, capeta. Manda embora com autoridade. Não fica com esse peso no seu coração, não. Sai ódio, sai rancor, sai mágoa, sai ressentimento, sai omissão, sai agora, desleixo, vai saindo preguiça. Em nome do Senhor Jesus. Na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus. O nome acima de todo nome, todo principado e potestade. Eu removo suas forças, Valdir. Ouça a minha voz. Tirado todas as suas forças. Sai dessa mente. Esses pensamentos, esses ressentimentos, essa coisa maligna, essa visão de vultos, essa audição de voz, esse destemperamento, essa depressão, essa opressão, essa ansiedade, esse pensamento de morte. Sai, espírito do suicídio, em nome do Senhor Jesus. Essa vida não vai morrer, não vai ser tirada, você não vai tocar nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Espírito do vício, ligar na igreja dessa pessoa, ficar bebendo, ficar usando droga, ficar ali só na internet. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, toda ação do diabo, dos mensageiros do diabo, toda maldição hereditária, ou genética, herança genética maligna, maldição familiar. Essa pessoa não está certa com ninguém, tem uma maldição mesmo na doença, na enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Sai dos membros externos, sai da junta, articulação, sai da artrite, artrose, artrite reumatoide, doença degenerativa.
desse rim, sai desse baço, sai agora desse fígado, desse esôfago, desse estômago, desse refluxo, sai da respiração dessa pessoa, sai a sequela do Covid, sai o sintoma do Covid, em nome do Senhor Jesus. Coisa maligna, coisa satânica, pelo Espírito Santo de Deus, nós já fomos sarados. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós já fomos sarados. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Todo mal, todo espírito imundo maligno, põe a mão sobre o seu mal e ore comigo, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda dor, todo ódio, tudo que não presta, ação do inferno, engano das trevas, perdição na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu e sai, tira a mão, passa a mão e manda embora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu, maldito, e sai, e não volte mais. Eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Com a mão levantada, dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia. Isso, toma posse da bênção e da vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com essa mão levantada, declare assim: meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, da minha cura, da minha libertação total e completa, para viver em novidade de vida aos pés do Cristo, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Não olhe para ninguém. O lugar mais alto que você pode chegar aos pés de Cristo, vive nos pés dele, aprendendo dele, que você sempre vai ter bênção nas tuas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amigos do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão, mas fique na graça e na paz de Deus. Tenha uma ótima semana. Dê seu pedido de oração, né? Pode também compartilhar essa live com todos os seus amigos, em nome do Senhor Jesus, e fica com ele para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e para o Senhor Jesus mais uma linda salva de palmas. Amém?